Antes do Natal, tivemos aí uma triste constatação no YouTube, onde Felipe Castanhari, do canal Nostalgia, um canal que mostra desenhos, tem alguns desenhos antigos, tem umas animações interessantes, o rapaz tem talento. Felipe Castanhari resolveu tirar um sarro com Jesus nesse Natal e colocou o Goku do desenho Dragon Ball Z e Jesus numa montagem como se fosse um Street Fighter, uma luta de videogame. Vou deixar até aí a imagem. Jesus absurdamente joga um peixe na cara do Goku e o Goku levanta, usa uma bola de energia enorme, Jake Dama, né, que a gente chama. Eu sou fã do Dragon Ball. E acaba com Jesus Cristo. Se não bastasse essa falta de respeito completa, ainda existe o seguinte comentário no final: o próximo vídeo vai ser sobre os comentários indignados dos cristãos, ou alguma coisa desse tipo. E aí, gente, novamente, os próprios inscritos do canal não gostaram, muitos dislikes, muitas pessoas reclamaram, né? E inclusive o vídeo ficou fora do ar. Eles tiraram o vídeo do ar. Mas, na verdade, pode ser uma brincadeira. Existem muitas piadas, inclusive na televisão, que envolvem Jesus, que envolvem alguns personagens bíblicos. Mas num canal que é inclusive direcionado para crianças também, o vídeo traz muitas mensagens subliminares. E o próprio Felipe Castanhari, apesar de ter tirado o vídeo do ar, ele colocou, parece que no Twitter dele, que Jesus Cristo foi realmente o maior herói inventado. Ou seja, exatamente o que o vídeo tenta trazer. Ele traz uma mensagem, tenta trazer uma mensagem subliminar, comparando um herói de ficção, um mito, Goku, com Jesus Cristo, que foi um personagem histórico. E aí nós vamos, só no século I, eu poderia citar aqui dezenas de historiadores, de pessoas que registraram a figura de Jesus, como Flávio Joséfo, que foi um historiador judeu, Pilatos, imperador Trajano. Eu poderia citar aqui dezenas de pessoas que registraram Jesus como um personagem histórico. Jesus é tão ou mais histórico do que o imperador Nero. Então dizer que Jesus Cristo é o maior herói já inventado, e toda a intenção de que nós estamos vendo nesse vídeo, em tantos outros, porque o YouTube se tornou um palco fértil para que os ateístas debochem da religião, debochem de Deus, debochem de Jesus Cristo. Eu aqui estou até englobando todas as religiões. O deboche é impressionante. Vimos o vídeo há pouco tempo, se não me engano foi ano passado, um vídeo debochando no Natal pelo canal de humor Porta dos Fundos. Você pode fazer humor e não ser desrespeitoso. E no lugar de ter um ato de nobreza, porque o Felipe Castanhari, segundo dizem, é ateu, em vez de simplesmente no ato de nobreza ele pedir desculpas, vacilei, não foi legal o que eu fiz, ele simplesmente tira o vídeo do ar e ainda dá uma cutucada com esse argumento falso. Jesus Cristo é altamente histórico. Eu vou rapidinho aqui do texto Joseph Ratzinger, Bento XVI, Jesus de Nazaré, da editora Planeta. Um parágrafo só. É um papa. Ele diz o seguinte: o ministério de Jesus não deve ser visto como algo mítico, que pode ao mesmo tempo significar tudo e nada. É um acontecimento histórico,
datável com rigor, com toda a seriedade da história humana verídica, com a sua unicidade, cujo modo de contemporaneidade com todos os tempos se distingue totalmente da intemporalidade do mito. Ou seja, se trata realmente de um ser humano histórico, que, segundo as palavras dele, se trata do próprio Deus, e nós cremos nisso, inclusive com os atos que o levaram à morte. Inclusive os milagres são tão históricos que os seus milagres foram exatamente a causa da cruz, da crucificação. E falo mais, se não fosse a ressurreição de Cristo, os 11 apóstolos, com mais Matias, aí, que substituiu Judas Iscariote, os 12 apóstolos, não teriam ido cada um para um canto do planeta e fundado paróquias e levado a palavra de Jesus. Por que eu digo isso? Porque nenhum ser humano em sã consciência daria sua vida por uma fraude. E foi exatamente assim que os apóstolos, à exceção de João, evangelista, e que escreveu o Apocalipse, foi assim que aconteceu com os apóstolos. Eles foram convidados a desmentirem a sua crença na ressurreição e em Jesus Cristo, senão teriam suas famílias destruídas. E aí eu estou falando, gente, de mulheres estupradas, eu estou falando de assassinato. Eles teriam suas vidas resguardadas, bastando não confessarem a divindade de Jesus e a existência dos milagres de Jesus. Isso, inclusive, é um comprovante sério, científico, que prova a legitimidade daquilo que foi escrito pelos apóstolos. Apenas um. E eu acho que o que está faltando hoje em dia é limite. Falta um limite para as crianças que estão destruindo suas famílias, porque realmente não tem nenhuma orientação, nem dos próprios pais, porque os pais estão desorientados. Então falta Deus no coração das pessoas. Infelizmente, não sei por que os ateus se incomodam com isso. Nas épocas religiosas, aproveitando essas datas religiosas, eles cutucam os religiosos, cutucam as figuras sagradas, que para muitas pessoas são figuras sagradas. Agora, eu gostaria de ver, porque mexer com o Deus do perdão é muito fácil. Eu gostaria de ver o Felipe Castanhari e tantos outros comediantes, que se dizem comediantes, mexerem com Maomé, mexerem com a figura de Alá, que trata de vingança, que enaltece a vingança. Eu gostaria porque mexer com Deus do perdão, com Deus que dá a face, que dá outra face, inclusive, é muito fácil. Então, vale também mencionar que muitos ateus racionalistas estudaram o Novo Testamento e chegaram à conclusão de que Jesus Cristo é imensamente real e que possui uma sabedoria que não se pode comparar a nenhum outro homem. São essas exatamente as palavras dos racionalistas ateus. Não são palavras de teólogos nem de cristãos, de crentes. Não são palavras de estudiosos ateus que usam somente a razão. Eles estudaram os escritos sobre Jesus, que estão no Novo Testamento, e chegaram a essa conclusão. Não se trata de ateus que simplesmente querem viver no mundinho deles e não querem limites. Porque se você comparar a anarquia com a ordem, a anarquia é completamente nociva.
Nós precisamos sim de limites. Nós precisamos respeitar o espaço dos outros. Então não há por que se criticar a religião porque ela lhe dá um conjunto de regras e aprisiona o ser humano. Não aprisiona o ser humano. O que aprisiona o ser humano são os vícios. O que aprisiona o ser humano, os seres humanos, são as guerras, né? E só o comunismo ateu matou mais de 100 milhões. Mas a religião não aprisiona. A religião liberta. Deus nos liberta para a vida e vida em abundância. Então, eu acho que o Felipe deveria ter um ato de nobreza e pedir desculpas. E eu termino esse vídeo apenas dizendo que Goku é um mito. Goku não salva ninguém, enquanto que Jesus é aquele que dividiu a história. E aquele que não nos salva de um prédio em chamas, não nos salva de um inimigo fictício. Ele nos salva da própria morte. Ele nos dá vida eterna. E não uma vida eterna somente corpórea, materialmente falando, mas uma vida com a felicidade plena. Jesus é incomparável. Jesus não é mito. Jesus é histórico. Jesus é real. Então eu peço a Deus que ilumine o coração desse jovem, que o ajude em sua conversão, porque a gente não deve desejar o mal a ninguém, mas sim desejar que Deus o abençoe e o ilumine. Feliz Natal, boas festas e até o próximo vídeo.